Olá, eu me chamo Luiz D'Adamo e sejam bem-vindos ao nosso boletim informativo de soja e milho que a gente traz aí diariamente para vocês, trazendo informações aí que acabaram impactando o mercado em Chicago, dando um panorama aí de como estão os prêmios em Paranaguá, um pouco do comportamento aí de preços para a saca aí de soja e milho, e também aí não deixamos de falar para vocês um pouco aí sobre o mercado de dólar, mercado que obviamente gera bastante impacto aí nas commodities. Também vamos falar um pouco aí de clima e de uma situação que vem preocupando um pouco aí a região de Argentina, Paraguai e Rio Grande do Sul. Então fique com a gente e acompanhe as notícias. O mercado em Chicago hoje para soja e milho trabalhou de forma volátil, na mínima do dia com 5 cents de baixa a soja e na máxima 3,75 de alta. O mercado acabou fechando na faixa de 0,2 a 0,3% de queda, o março a 994,50 e o maio a 1.006. O milho teve na mínima 450 e na máxima 1,25 de alta. O fechamento ficou muito próximo das mínimas do dia, com o milho fechando em 0,70 a 0,90% de baixa. O março a 454 e o maio a 462,50. No caso do milho B3, o mercado já agiu aí de forma diferente, trabalhando com ganhos aí na faixa de R$ 1,46 no março e R$ 1,20 no maio, no melhor momento. O fechamento foi praticamente aí na máxima em relação a março, com R$ 1,43, o que representa 1,9%. No maio, a alta foi de quase R$ 1, equivalente a 1,3%. Com isso, nós tivemos o março cotado a R$ 75,95 e o maio R$ 74,03. O mercado de milho na B3 está sendo afetado hoje pela baixa quantidade de oferta do produto, fazendo então com que compradores busquem redear suas posições buscando compra de milho na B3 e automaticamente puxando aí o mercado para cima. Com relação a fatores de alta para Chicago, na soja nós tivemos aí o reporte de 120 mil toneladas vendidas para destinos não declarados e o ganho do óleo de soja com alta de quase 1%. Outro fator positivo para o milho foi com relação ao registro do aumento na produção de etanol americano. Fatores estes que, tanto para a soja quanto para milho, mostram a demanda presente pelo produto americano. Mas o mercado acabou aí fechando para baixo, porque os fatores negativos na data de hoje foram um pouco mais fortes em relação aos positivos. Nós tivemos o ganho do dólar internacional, com alta de 0,36%. Previsões de chuvas a partir da segunda quinzena voltando para as regiões da Argentina e podendo pegar parte aí do Rio Grande do Sul. Petróleo, queda de 1,4%. E o farelo de soja também apresentou queda aí. Por mais que o óleo acabou subindo, o farelo caiu 0,9%. Outro ponto importante que nós temos essa semana é em relação ao relatório do USDA, onde o mercado já começa a soltar as primeiras prévias. Com relação a estoques mundiais e produção, o mercado não aguarda por nenhum número tão relevante. Em contrapartida, com relação a estoque, tanto de soja quanto de milho americano, o mercado já trabalha com uma redução aí de mais ou menos 3 a 3,5% de queda. Essa queda ainda representa um estoque de soja acima dos 12 milhões de toneladas, um bom estoque para a soja americana. E no milho, o estoque cai para 42,5 e 43 milhões. Bom estoque? Sim, mas já mostra um cenário um pouquinho mais apertado aí. Tanto é que a gente tem visto que a demanda pelo milho americano está bem aquecida e veio ajudando aí nas últimas semanas a sustentar os preços de Chicago. No mercado de prêmios, nós vimos aí um mercado praticamente estável. Isso porque, de um lado, nós temos o quê? A entrada da safra brasileira, que tende a pressionar os preços para baixo dos prêmios, ao mesmo tempo que estamos vendo um mercado escasso de oferta, onde o produtor não vem ao mercado vender o seu produto. Dessa forma, os prêmios têm praticamente aí se mantido no mercado. Para prêmio, nós temos dois fatores aí mais claros no mercado, que é realmente a entrada de safra e a questão de vontade de venda pelo produtor. Um outro fator que aqui ainda age de uma forma um pouco mais duvidosa é com relação a como Trump irá taxar ou não a China e como a China irá reagir, para saber se nós teremos uma demanda chinesa voltada a comprar mais soja na América do Sul. E aí sim, como a demanda por soja na América do Sul maior, isso também vai ajudar na sustentação de prêmios por aqui. Dentro desse cenário, nós tivemos os preços em reais para porto praticamente aí na soja inalterado para a mercadoria spot e com algumas quedas no mercado interno.
Já na soja futura para março, nós observamos quedas aí na faixa de mais ou menos 0,5% a 1%. No caso do milho, como temos falado para vocês, a falta de venda vem ajudando sim a dar sustentação. E a alta na B3 demonstra esse cenário. Com isso, observamos que os preços do milho acabaram ficando ou estáveis ou em leve alta aí também de 0,60% a 1%, dependendo da região. Falando um pouquinho para vocês aí de dólar, o dólar que amanheceu aí mais fortalecido na parte da manhã, chegando aí na máxima do dia a 6,1560, acabou perdendo um pouco de força aí durante o dia e fechou praticamente inalterado, a 6,11, próximo da mínima aí de 6,1030. O que impactou a moeda americana foi que na terça-feira nós tivemos os números de vagas de emprego dos Estados Unidos, que aumentaram em novembro, e as demissões foram mais baixas, ajudando no fortalecimento da moeda americana. Outro ponto também importante divulgado na parte da manhã pela CNN foi que Trump está considerando declarar emergência econômica nacional dos Estados Unidos, como uma forma de fornecer justificativa legal para a imposição de uma quantidade de tarifas de importação sobre países aliados e adversários mais agressivos. Ou seja, o presidente americano continua pressionando pela elevação de tarifas de importação, o que automaticamente ajuda a proteger a produção de produtos fabricados nos Estados Unidos, ao mesmo tempo que gera inflação pela redução da concorrência. Por isso nós vimos o dólar internacional com alta de 0,36%. Mas no Brasil esse câmbio ficou um pouco mais tranquilo, aí, fechando com alta de 0,07%. Isso porque nós temos que lembrar que o dólar no Brasil especificamente subiu bastante aí entre os meses de novembro e dezembro, relacionado às questões econômicas do Brasil, que nesse momento elas perdem um pouco de força ou de foco, fazendo com que o dólar aqui procure um novo patamar de preços. Com relação ao clima, nós não observamos aí nenhuma mudança em relação à data de ontem. Chuvas para Mato Grosso, Pará, Tocantins, Goiás, Bahia e Minas, clima mais seco para a região mais ao sul, pegando aí parte sul do Mato Grosso do Sul, sul de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraguai e Argentina. Com relação à Argentina, nós já estamos divulgando que sim, a questão da seca lá hoje está sim prejudicando o desenvolvimento das lavouras. Obviamente que se falar em quebra nesse momento seria um pouco cedo, até porque nós temos aí a volta das chuvas previstas para a segunda quinzena. O mesmo ocorre com o Rio Grande do Sul, onde sim, algumas lavouras já estão sofrendo com a escassez de água. E a necessidade que as chuvas que estão sendo previstas para a segunda quinzena de janeiro caiam sobre essas regiões é de grande importância para realmente se manter os números de produção de safra. Por hoje nós ficamos por aqui. Essas são as notícias que impactaram o mercado aí, tanto na Bolsa de Chicago, B3, o mercado aí impactado pelas falas de Trump aí em relação a dólar, essa falta aí também de venda pelo lado do produtor que acaba impactando tanto na B3 para o milho, quanto até mesmo aí nos prêmios na exportação de Paranaguá, e a questão do clima, que é uma questão que vem gerando uma certa preocupação. Obviamente que se as chuvas realmente ocorrerem no Paraguai, Argentina e Rio Grande do Sul no início da segunda quinzena de janeiro, o impacto aí não será tão grande. Mas sim, o pessoal já comenta que algumas regiões vão ter realmente uma certa quebra. Algo expressivo, ainda não se podemos cravar isso ou falar em uma perda mais expressiva. Mas obviamente que aquela safra tão cheia, por exemplo, para regiões como para o Paraguai, onde a chuva nesse momento era de extrema importância, ali sim deve gerar um pouco de quebra. Mas vamos ficar de olho e acompanhando essa questão climática. A necessidade de chuva para essas regiões na segunda quinzena aí de janeiro é de grande importância. Lembrando que algumas chuvas que estavam previstas para cair nessa região ali pelo dia 20, 25 de dezembro, acabaram não ocorrendo de forma satisfatória. Por isso a importância. Então fique com a gente e venha acompanhando tudo o que acontece no mercado. Assim você fica sempre bem informado. Fiquem todos com Deus, um forte abraço e até amanhã.